Graça e paz, igreja do Deus vivo. Hoje, domingo, 24 de abril, a igreja segue, graças a Deus. Último domingo de abril, estamos caminhando com a graça de Deus. Eu quero dar boas-vindas a todos que já estão conosco e aqueles que nos assistem aí pelo YouTube, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. E hoje nós queremos falar de algo muito especial para a nossa vida, para a nossa existência. É o tema que está aí já na tela, né? O Deus que reina na terra. Mas é o tema resumido, que nós poderíamos aqui falar rapidamente, que eu creio que o nosso Deus reina no céu, reina na terra, reina no mundo espiritual, reina em todos os lugares, no meu e no seu coração. É o Deus que reina. Só esse título traz e provoca no nosso coração um conforto, e traz junto com esse conforto uma paz extremamente significativa para a nossa caminhada em tempos tão complexos, tão difíceis, que pelo qual estamos vivenciando. Por isso que é necessário que a igreja venha acolher no seu coração, dia após dia, essa certeza que Deus, o nosso Deus, Ele reina. O texto que nós escolhemos é um texto que achamos apropriado para este tema, embora não vamos ficar presos a todo o seu conteúdo, que é o texto lá de Josué 4, de 1 a 24. Antes de nós expormos esse texto, ou parte desse texto, eu quero fazer um breve comentário a respeito de algo que acontece todos os anos, lá no finalzinho do ano, no último mês do ano, propriamente dito. Algumas emissoras, alguns programas de televisão e de rádio chamam algumas pessoas de um culto, pagão, de um culto demoníaco, ligado a Umbanda, Quimbanda e tantos outros, os famosos pais de santo e mãe de santos, que trazem sobre si a demanda dos orixás, e eles falam que os seus deuses, os deuses que é eles que reinam e regem o ano e que vão na frente, trazendo transformações. Chega a um ponto de dar previsões sobre a vida de famosos, sobre a política, sobre o clima, enfim, sobre todas as coisas que eles puderem ali deliberar. Então nesse primeiro momento, nós podemos pensar assim: há uma força assim contrária ao nosso Deus que deseja reinar, ou acha que pode reinar, que acha que pode, com a sua força ligada a Satanás e às paixões deste mundo, e aos corações daqueles que não se voltaram a Deus, o Deus Criador de todas as coisas, eles acham que podem reinar, acham que podem falar a respeito das coisas que porventura virão no decorrer da existência da humanidade. São mentiras, porque essas palavras e previsões são geradas por aquele que a Bíblia nos apresenta como pai da mentira, que é Satanás. Então, toda essa previsão demoníaca que é lançada em cada final do ano para o futuro, não passa de mentiras, porque é gerada naquele que é o pai da mentira e daqueles que seguem a essa palavra de engano que vem dessas religiões. Mas eu trago boas notícias, e eu não quero falar deles, eu quero falar do Deus que reina. Quando nós olhamos o Apocalipse, nós vemos algo interessante que diz assim: a glória e a honra é dada exclusivamente a Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Quando nós vamos ao livro de Salmos, lá no capítulo 47, versículo 7, nós vamos ver que essa glória e honra que é dada a Deus, porque Deus é o Rei de toda a terra. O salmista apresenta o nosso Deus como Rei de toda a terra, e é só Ele devemos também prestar louvores. No mesmo livro de Salmo 47,
nós vamos ver o salmista no versículo 8 apresentando esse Deus, o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, como Deus que reina sobre as nações. É um Deus que está sentado em seu trono e tem nas suas mãos o controle de todas as nações, de todas as pessoas. Não paro por aí. Eu vou um pouquinho mais, porque a Bíblia é extremamente abrangente quando fala de um Deus criador, de um Deus provedor, de um Deus que reina de forma absoluta em toda e qualquer situação. O Salmo 99, versículo 1 diz que o Senhor que governa o mundo. É Ele que governa o mundo, e em consequência desse governo, o salmista apresenta que os povos tremem diante do Senhor, e a história comprova isso. E Ele também está assentado entre os querubins, e essa presença tremenda de Deus, poderosa, estremece a terra. Só esse que tem o poder de balançar a estrutura do universo é que pode ter a honra de governar, de reinar. E aí nós vamos caminhando, o Salmo 146, versículo 10, Salmo 10, 16, vai falar que o Eterno reina para sempre, o seu reinado ultrapassa os séculos e o milênio é eterno e que domina de geração em geração. Vamos encontrar isso em Daniel, vamos achar isso também em Apocalipse. Por isso que nós queremos falar desse Deus, do nosso Deus, que reina na terra, tem o controle absoluto de todas as coisas, das mais simples, daquelas mais complexas, talvez inexplicável pela ciência, inexplicável pelo conhecimento humano, mas que Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas. Então, portanto, vamos ao texto que nós queremos também falar um pouquinho, que está dentro aí do Josué 4, que é o texto, o capítulo que antecede, que apenas dois versículos nós vamos considerar no capítulo 3, do verso 11, do 9 a 11, um momento muito importante da transição de comando, de liderança do povo de Deus. Moisés já havia ali morrido, obedecendo a ordem do Senhor, é recolhido aos céus, assim como foi também Arão, e assim agora Josué assume a responsabilidade de caminhar com o povo de Deus, e igreja, de fazer com que a palavra de Deus, aquele Deus que reina e sempre reinou, continuasse reinando no seio do povo do Senhor Deus. Então o texto diz assim, Josué 3, de 9 a 11, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos vós para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, olha igreja, que bênção, nisto conhecereis que o Deus vivo, oh glória a Deus. Nessa tradução, quando nós iniciamos o culto e falamos graça e paz, igreja do Deus vivo, nada mais é do que trazer as escrituras para o dia a dia da igreja. Olha como ali Josué apresenta àquela congregação, ao povo de Deus, o seu Deus, o nosso Deus, esse Deus que reina sobre toda a terra, sobre todas as nações. Nisto conhecereis o Deus vivo que está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós, veja bem, primeiro, os cananeus, segundo, os heteus, terceiro, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus, ou seja, nisto conhecereis o Deus vivo, Deus que governa, o Deus que está no controle de todas as coisas e diante de todas as nações, que Ele lançará diante de vós, esses habitantes da terra, todas essas nações da terra, Deus irá se manifestar. Então eu só posso apresentar um Deus que reina. É esse Deus vivo que Josué agora está trazendo mais uma vez, apresentando ao povo de Deus, que continuará o seu reinado. E eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. O Deus vivo, a presença de Deus estava ali. Havia as dificuldades pela frente,
havia guerra, iria acontecer as guerras, havia um impedimento natural, que era o Jordão que estava ali, numa época de cheia, mas o Deus que reina, Ele reina todas as coisas, tem o domínio sobre todas as coisas. Portanto, vamos caminhar também, depois de Josué 3, a Josué 4, e um texto um pouquinho mais longo, do 10 ao 24, que é o texto proposto, mas vamos considerar a partir do verso 10 até o verso 24. Olha, igreja, que bênção. A continuidade dessa apresentação, a continuidade do resultado dessa apresentação de Josué, o Deus vivo, o Deus que reina, o Deus que tem um propósito, que Deus tem tudo sobre o seu controle em suas mãos. E ele começa dizendo a partir do verso 10 do capítulo 4, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, o rio que estava na época de cheia, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué que falasse o povo. E o povo se apressou e passou. A arca ficou ali, o rio obedeceu, as águas pararam. Deixou de descer, de correr o leito natural do rio, até que se cumprisse tudo que o Senhor havia dito a Moisés. Agora tinha falado a Josué, e agora o povo era testemunha de que o Senhor já havia, aquela geração não tinha presenciado lá a saída do Egito, mas agora eles estavam presenciando o domínio de Deus, o controle de Deus sobre a natureza, sobre tudo aquilo que pudesse vir à frente da vontade de Deus, naquilo que Ele pretendia realizar ao seu povo. Então o povo se apressou e passou, mas enquanto o povo não passou, não venceu, as águas ficaram ali, paradas no Jordão. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e o sacerdote, à vista de todo o povo, passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado também a Moisés. Deus disse que isso ia acontecer, e assim foi uma verdade no meio do povo em relação também a Josué. Agora, disse pois o Senhor a Josué, mais uma vez Deus está falando a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, irmãos, olha que bênção, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corria como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Domínio de Deus. Isso é reinar sobre todas as coisas. Não há espaço nesse mundo onde Deus não tenha o controle e o domínio, aonde Ele reina de forma plena e poderosa, porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gigal, ao lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se Josué em coluna em Gigal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo, o que significam essas pedras? Isso nós temos que fazer todos os dias para com os nossos filhos. Fareis saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. É o nosso Deus. E a este Deus
devemos toda a honra e toda a glória, porque Ele reina para sempre. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado porque o Senhor reinou sobre a nossa vida durante esse dia. Tudo o Senhor já tinha, Deus, preparado para nós. E todas as coisas aconteceram conforme a Tua vontade nesse dia, Deus. Oh Deus, eu creio que desde o momento em que nós aparecemos para este mundo, o Senhor tem verdadeiramente, Deus, conduzido a nossa existência. O que já experimentamos e vivenciamos em nossa vida, Deus, estava no Teu projeto para conosco, porque o Senhor reina. Assim como as nações, assim como este mundo tenebroso, assim como todas as coisas que podemos observar no tempo presente, oh Deus, nada lhe surpreende, nada é surpresa aos Teus olhos, pelo contrário, Deus, todas as coisas acontecem na obediência do Teu poder e da Tua vontade. Oh Deus, o Teu povo está na Tua casa nesta noite. E eu creio que nós estamos aqui em obediência à Tua vontade. É claro que muitas vezes achamos que está no nosso querer, está na nossa rotina. Não, Deus, não podemos dar um passo se não for, Deus, programado pela Tua vontade. E é por isso que nós estamos na Tua casa nesta noite, Deus. Se chegamos aqui e se vamos retornar para casa, é porque o Senhor já tem tudo programado e planejado para nós. Assim como foi a adentrada em Jericó, assim como foi a passagem pelo Jordão, assim como o Senhor fez na história do Teu povo, o Senhor está fazendo na nossa história, Deus, como povo, como igreja do Deus vivo. Por isso, esta noite, Deus, continua falando em nós. Continua, Deus, falando em nós, com o Teu Espírito, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nos dias difíceis que estamos assim vivendo, creio que muitos creem que Deus reina soberanamente no céu. Muitos de nós temos essa visão, que Deus está no trono e o seu reinado é limitado pelo céu. Creio que muitos não acreditam que Ele reina de forma soberana, soberanamente, também na terra, e tudo aquilo que é visível, perceptível aos nossos olhos, tem o domínio de Deus, tem o reinado de Deus, tem a marca de Deus sobre todas as coisas. É assim que a humanidade caminha, sobre o carimbo da vontade de Deus na sua existência. Então muitos acham que a terra caminha fora desse contexto do domínio de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus. Não, irmãos. Tudo que podemos presenciar está plenamente no controle de Deus, programado por Deus. Muitos duvidam de sua soberana providência neste mundo pós-moderno, no mundo atual que estamos vivenciando. Não, tantos acontecimentos que nos surpreende, que muitas vezes nos traz e provoca algum desespero, algum pânico, algum receio, mas nada disso vai constranger o coração de Deus e surpreender Deus, porque está na cartilha de Deus para a humanidade selada, a ponto de todas as coisas acontecerem conforme o planejamento perfeito e adequado para cada geração que veio da vontade de Deus. Então acham que Ele não está conosco, que Deus não está na terra, que Deus não tem um domínio sobre essas coisas, e não se interessam com o que está acontecendo em nossas vidas, que Deus não tem interesse pela nossa vida, que Deus nos deixou ao léu, ou seja, vivendo conforme a nossa vontade. Não, querido, Deus tem o controle da nossa vida, bem como Deus tem o controle da nossa família, bem como Deus também tem o controle pleno sobre a sua igreja, sobre o seu povo.
Deus tem o domínio perfeito sobre as nações. Deus comanda do seu trono tudo aquilo que Ele tem planejado para a nossa existência. Mas quando estudamos a palavra de Deus, nós podemos ver que o nosso Deus, primeiro, Ele é transcendente, ultrapassa os limites, vai além. Ele também é imanente. E lendo a Bíblia, enxergamos a sua intervenção, em especial na história do seu povo, na história de Israel, bem como também nós podemos ver no texto, diante de tantas nações que foram subjugados pelo poder de Deus, pela vontade de Deus em relação ao seu povo. Então, por isso, nós vamos perceber, à luz das Escrituras, apenas 3 pontos, para que nós possamos ter no nosso coração essa certeza do reinado de Deus sobre todas as coisas, e hoje sobre o tema proposto sobre a terra. Primeiro eu quero considerar e perceber, o Deus que reina na terra, Ele reina porque cumpre fielmente, cabalmente a sua palavra, irmãos. Queira nós ou não. A palavra de Deus, quando nós costumamos dizer na nossa pública profissão de fé, e quando queremos confessar que verdadeiramente cremos na palavra, nós falamos assim, nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Mas se nós formos um pouquinho mais dentro desta afirmativa, nós vamos ver que o próprio Deus também tem a sua palavra como regra de prática. Ele não exclui a sua palavra do seio do seu povo e cumpre a sua palavra de forma fidedigna, conforme tudo aquilo que Ele tem planejado e coordenado para todas as nações, para toda e qualquer situação que porventura aparecer sobre a terra. É a palavra de Deus. É sob ela que nós estamos vivenciando em todo momento da nossa vida. E quando nós vimos no livro de Josué, podemos ver Deus cumprindo a sua palavra. Ali naquele momento, especificamente, a história do povo de Israel. E naquele momento, no início da liderança de Josué, como Deus falara ao seu servo Moisés. E agora falando a Josué, como os textos que nós apresentamos. Eu separei o versículo 10 do capítulo 4, que nos fala assim: pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara a Josué dizer ao povo. Enquanto a arca permaneceu ali dividindo as águas do Jordão, e enquanto não se cumpriu tudo que o Senhor havia falado a Josué, ali não houve mudança no projeto de Deus para as águas do Jordão, em relação à caminhada do povo de Deus. O povo ficou ali até que se cumpriu tudo quanto o Senhor falara, porque a palavra de Deus dita acontece, Ele é fiel à sua palavra. Não há situações terrenas, não há natureza, não há seres visíveis ou invisíveis que possam impedir o cumprimento exato e perfeito da palavra de Deus. Quando Ele fala ao seu povo, nada daquilo que Ele falou deixa de acontecer. Tudo vem acontecer, porque Ele é fiel à sua palavra. E o povo se apressou e passou. Então aprendemos que podemos confiar, irmãos, na palavra de Deus, na palavra do nosso Deus. É algo que precisamos ter constantemente na nossa mente e no nosso coração. É por isso que queremos e cada vez mais precisamos nos firmar na prática, confiar e viver de acordo com a palavra de Deus, porque é esta palavra que vai nos levar à presença de Deus, é esta palavra que vai nos fazer diferente em relação a essa sociedade, a este mundo, e vai nos mostrar, nos revelar a este mundo, como temos um Rei, um Senhor, um Salvador, aquele que comanda nossas vidas, e sobre a Tua palavra vivenciamos. E é por isso que em tempos de dificuldade, a exemplo de Pedro, sobre a Tua palavra, podemos realizar pesca maravilhosa. Lança ali, Pedro. Já pesquei. Eu conheço essa coisa. Eu sei como funciona a pescaria. Eu já pesquei. Não consegui nada. Pedro, lança. Vai mais um pouquinho à frente e lança a rede. Tá bom, Jesus? É sobre a Tua palavra que eu vou lançar a rede. E diz a palavra de Deus que houve uma pesca maravilhosa, abundante, tremenda.
a ponto de convencer aqueles primeiros discípulos a seguir a Jesus, esquecer de tudo aquilo que eles possuíam e agora caminhar na obediência daquele Jesus e na sua palavra, porque eles viram que ele reinava sobre todas as coisas, sobre a tua palavra. E este valor da palavra de Deus não se perdeu pelo tempo. Aprendemos que podemos confiar, acreditar e depositar a nossa existência, a nossa vida na palavra de Deus, na conformidade da palavra de Deus. Sua palavra é verdadeira, é uma palavra imutável, porque o Deus desta palavra não muda, conforme Malaquias 3,6. E quando eu olho para Jesus lá em Mateus 24:35, ele vai atestar o que o Pai sempre falou e pronunciou, e assim se comportou em relação à sua palavra. O Senhor Jesus diz: passará o céu e a terra. Completa para mim, igreja. Porém, as minhas palavras não passarão. Deus tem compromisso com a sua palavra. E é por isso que nós cremos que Ele reina. E é por isso que a igreja precisa confiar e caminhar e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. E o que Ele falou há de acontecer. Mas aquilo que Ele falou em relação a nós também, para conviver e vivermos de acordo com a sua vontade, Ele também será essa mão forte para nos ajudar, nos auxiliar a romper com todas as coisas em tempos difíceis. Foi Ele que impediu as águas do Jordão. Foi Ele que fez os pés dos seus soldados, seu povo, caminhar ali pelo Jordão com os seus pés secos. Foi Ele que fez. Então, sobre a tua palavra, mesmo que a sua palavra venha revelar coisas terríveis sobre nós, precisamos confiar que sobre a sua palavra, Ele tem também as soluções para que todos nós possamos viver à vontade dEle. Quando nós olhamos o Salmo 89, de 30 a 34, a palavra de Deus nos revela algo interessante. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos, aí escuta, igreja, e deixarem de obedecer os meus mandamentos, Deus cumpre isso também. Com a vara castigarei o seu pecado. Esse é o primeiro ponto. Há palavras também de disciplina que Deus cumpre sobre nós. Quando nós, como povo de Deus, ousamos e não obedecer e não crer na palavra e não viver como a palavra de Deus. Mas continua. E que a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Glória a Deus. É um Deus que reina, e reina sobre o seu povo. No primeiro momento, quando este povo abandona os decretos de Deus, a palavra de Deus, e acha que a palavra de Deus não vai se cumprir como juízo e como disciplina sobre nós, Deus se volta para com o povo. Ele cumpre a sua palavra, disciplina, mas Ele não retira o seu amor diante do povo. Jamais desistirei da minha fidelidade. Ele diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios, mesmo que nós, como povo de Deus, venhamos violar a sua palavra. Ele cumpre para com todos nós. Por isso que Ele reina, por isso que Ele trata o teu povo na disciplina, e uma disciplina pautada pelo amor, pela compaixão, pelo entendimento divino que nós somos fracos, miseráveis e carentes da graça de Deus, e muitas vezes aquilo que deveríamos fazer, como Paulo registra, não fazemos, mas aquilo que não deveríamos fazer, temos uma inclinação pecaminosa, carnal, para fazer. Ele compreende isso na nossa natureza, e é por isso que Ele levanta o seu Filho como instrumento de salvação por mim e por você. Mas durante a nossa existência, Ele cumpre a sua palavra para com o seu povo, não só dando a prosperidade,
Não só dando a saúde, não só recebendo as nossas orações e atendendo quando assim se dispor a sua vontade para conosco, nos bem-aventurando nesta terra, mas também Ele a levanta com a sua palavra como disciplina, mas não abandona o amor que Ele tem por mim e por você. Opa, graças a Deus. Se tem alguém aqui entre nós, ou você que está em casa nos assistindo, que negligenciou a palavra de Deus, não levou a palavra de Deus a termo, como Ele requer de nós. Olha, Deus te ama. E por essa desobediência, você tem andado na prática de algum pecado que contraria o coração de Deus e a palavra de Deus. E por esse pecado você tem passado por situações complexas, difíceis. Quem sabe a ponto de desanimar e achar que Deus não tem interesse mais por você. Deus cumpre também a palavra de restaurar em amor a sua existência, de trazer de volta à sua casa. Mas você precisa voltar para praticar e vivenciar a palavra de Deus. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Então, nas Escrituras encontramos todo o conselho de Deus concernente à vida, à nossa vida, mas também encontramos todo o seu conselho concernente à nossa salvação. E nós precisamos crer nisso todos os dias, conforme a sua palavra, de acordo com a sua vontade para conosco. A ponto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, declarar: não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. Ele fala de tentações. E a origem da tentação não vem de Deus. Mas Deus reina tão plenamente na nossa vida, e Ele tem esse propósito de levar o seu povo e a sua igreja à salvação, a ponto que até as tentações que porventura forem aplicadas por nós através do maligno, não ultrapassa as questões humanas, do suportável do ser humano, ou seja, tentações que não fossem comum aos homens. É o limite que Deus estipula para o diabo. Quando ele vem com as suas provocações e tentações, Paulo continua dizendo, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês, que nós, que o seu povo, sejam tentados além do que podem suportar, e nisso eu preciso crer, porque isso envolve o que? A salvação, o propósito de Deus em nos salvar, em nos preservar, e nos dar a vitória diante daqueles que nos provocam e nos tentam, para nos fazer se afastar da presença de Deus. Deus estabeleceu limites para com aquilo que formos tentados. É a sua palavra que vale, até para o diabo. O diabo não consegue ultrapassar o limite da palavra de Deus. Então ele estabeleceu regras para que possamos viver a nossa vida. Temos como objetivo a salvação conforme a vontade de Deus. Então ele limita a ação daquele que quer nos ver condenado, na sarjeta, lambendo e vivenciando o pecado em nossa existência, nos levando a ser vencido por tentações, porque somos fracos e desejamos e muitas vezes cobiçamos algo que não é da vontade de Deus, e Deus limita, não é para nós. Então, nada além da normalidade que o homem possa receber é apresentado aos santos de Deus, como em forma de tentação. E nada além da nossa força. E olha como é que Paulo termina esse texto. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Vos proverá livramento, conforme a nossa tradução. Mas quando forem tentados, lembre-se disso, igreja, Deus reina tão plenamente conforme a tua palavra, em todas as coisas, que o próprio Deus já sabe como vamos ser tentados, e já tem a solução e a saída, para que esta tentação não nos aflija a ponto de perdermos a comunhão em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus, que reina no céu, reina na terra, reina no meu coração, reina no seu coração, reina no inferno, reina à frente de Satanás, que limita as suas ações.
Esse é o nosso Deus. Hoje é o dia, creio eu, e oro para que isso aconteça, que o povo de Deus possa firmar a sua vida, a sua existência na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é fiel, verdadeira, assim como o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Mas vamos para o segundo ponto, onde quero também destacar que o Deus que reina na terra é o Deus soberano. Deus soberano. Deus soberano. Quando nós começamos a entender a soberania de Deus, e quando nós percebemos que estamos nas mãos desse Deus, irmãos, eu creio que nós, como filhos de Deus, deveríamos lançar fora toda e qualquer preocupação que porventura assola o nosso coração. Quando nós absorvermos a grandeza desse Deus e o seu poder, a saber que nós fazemos parte do seu projeto de salvação, onde fomos remidos e comprados pelo sangue do Cordeiro, o seu Filho derramado na cruz, e conseguimos entender a soberania de Deus, nós descansamos em berço esplêndido do Espírito Santo de Deus, e nada vai retirar o nosso sono, porque sabemos que estamos nas mãos daquele que é soberano. O Deus que age é um Deus todo-poderoso, que tem o domínio de todas as coisas. Nada é difícil para Ele. Por isso que nós encontramos no capítulo 3 e 4 de Josué, e podemos contemplar o agir soberano de Deus, fazendo as águas do rio Jordão pararem de maneira inédita, em plena cheia. Soberania e controle sobre todas as coisas. Deus consegue colocar diante dos nossos olhos situações que nos parecem ser impossível. Eu fico pensando aquele povo, dentro de um olhar natural, carnal, a cheia do rio, e dizer assim, como é que nós vamos passar para o outro lado de Jericó? Como é que nós vamos começar a lutar e vencer? Não tem como, nós vamos ficar mais 40 anos do lado de cá, porque o rio está cheio. Vai demorar. E aí? E aí? Deus reina na terra. E a natureza está também sob o controle de Deus. Não há nada que impeça o agir de Deus e o plano de Deus para com o seu povo. Se algo que aos nossos olhos nos parece ser impossível, diante da soberania de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas, que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele faz isso de forma perfeita, na hora que Ele desejar, no momento que Ele desejar e da forma que Ele entender que é a melhor para nós. Esse é o nosso Deus. Primeiro porque Ele cumpre a sua palavra, por isso que Ele é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Então Deus é especialista em fazer coisas inéditas, nada é impossível para Ele. Então creia, se você está diante de um Jordão, está diante de uma dificuldade, que aos seus olhos parece ser difícil, e você não viu solução ainda na face da terra, para aquele problema que você está vivenciando, ou que você teme que possa acontecer, creia, igreja, o Deus soberano, Ele é perfeito em fazer coisas inéditas, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele faz coisas tremendas. Eu sempre brinco, às vezes, em relação a alguns milagres que o Senhor Jesus fez, e muitas vezes algumas práticas de alguns curandeiros dos dias do tempo presente, se comportam muitas vezes até dentro de alguns templos, como eles fazem os milagres. Mas eu lembro um certo momento que o Senhor Jesus fez um milagre tão interessante que eu nunca vi nenhum curandeiro do tempo moderno fazer, ou ousarem fazer. E é uma coisa tão natural, uma coisa tão tranquila para fazer. Eu já vi a cura por um copo d'água, já vi as práticas dessa questão mística do copo d'água. Já vi o pessoal falar da foto, da roupa, trazer alguma coisa, a carteira de trabalho.
Não é assim que muitas vezes acontece? Mas você já viu algum pregador cuspir no chão, fazer um lodo e aplicar nos olhos de alguém e este voltar a enxergar? Então eu fico pensando, Jesus, cuspir, fazer um lodo, aplicar no olho da pessoa. O senhor não podia fazer assim? Pelo menos o senhor podia fazer à luz do profeta Eliseu, vai lá dar um mergulho no rio e fica tudo curado, pelo menos isso. Mas um lodo? É Deus, é Deus, é Deus soberano. Ele faz do jeito que lhe convier e dá resultado. Entenda o que eu estou dizendo. Ele nos surpreende na prática do seu poder para conosco em todo o tempo da nossa existência, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Assim Deus faz. Deus é especialista em fazer coisas inéditas. Nada é impossível para Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus imutável, o soberano, o Criador do céu e da terra. Ele sabe como fez todas as coisas. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que derrotou o exército de Faraó dentro ali do Mar Vermelho, continua agindo hoje, lutando por seu povo, por mim e por você, de maneira que ninguém pode impedir. A ponto de o profeta Isaías, no capítulo 43, 13, dizer: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá a ação de Deus? Quem conseguirá impedir o agir do Deus que é soberano sobre todas as coisas? Não há neste mundo, não há no mundo espiritual, porque esse Deus tem propósito para nós em todas as coisas, queridos. Nada é por acaso. Então voltamos ao texto, voltamos à palavra de Deus desta feita, lá em Isaías 46, de 8 a 11, quando o profeta nos fala: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores, ó pecadores, lembrai-vos das coisas passadas das antiguidades, lembre das coisas que Deus já fez, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus diz isso, registra na sua palavra, e eu creio, a igreja precisa crer nesta verdade. Não há Deus semelhante ao nosso Deus. Eu costumo dizer que existe apenas um Deus. Eu não reconheço outro Deus, em hipótese alguma. Embora muitas vezes verbalizamos que o Deus deste mundo, não existe outro Deus, irmãos. Existe um Deus. Porque todos aqueles que se dizem ser Deus, ou que receberam um batismo de Deus por uma geração pagã, e motivada pelo inimigo de Deus, que se manifestou nos céus, e dali foi decaído, e jogado nesta terra, e já está condenado ao inferno, são criaturas de Deus. E lutam através da história da humanidade, querer tomar o trono de Deus. E desde que o mundo é mundo, desde que todas as coisas foram criadas, jamais conseguiram tocar em Deus. Existe um Deus. Isso traz para nós tranquilidade. Porque se eu creio nesse Deus e vivo de acordo com a vontade desse Deus, eu estou nas mãos do Deus certo, o Deus Criador. O único Deus. Por isso que o profeta fala: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Reina na terra. Desde o princípio anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, mas que vai acontecer. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade, farei toda a minha vontade. Mais uma vez ele usa personagem da natureza, uma ave de rapina na sua migração, que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua até os animais, as aves, fazem o seu percurso migratório, obedecendo à voz de Deus, o chamado de Deus.
Na escola você aprende outra coisa. Mas na palavra de Deus você aprende que elas se curvam à vontade de Deus, ao projeto de Deus, ao Deus soberano que controla também a natureza e todos nós. De uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei, tomei esse propósito também e o executarei. É Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Eu também quero contribuir e dizer algo para você muito interessante à luz da palavra de Deus. Primeiro, Deus não é um vidente. Deus não é um vidente. Segundo, Deus não é um adivinho, conforme aqueles videntes do final do ano que vai para a televisão e joga as pedrinhas e os orixás falam, segundo eles que falam, e já sai ali uma previsão para alguém ou para alguma coisa. Deus não é adivinho. Ou um mero prognosticador. Ele não dá prognóstico assim. Talvez, quem sabe, se a guerra acabar, se não acabar, e se não acabar vai acontecer isso, vai acontecer. Deus não faz isso. Deus sabe, Deus conhece, foi Ele que escreveu. Está na sua palavra, está na sua vontade. Então Ele não tem uma bola de cristal dentro do seu trono, ali onde Ele pode observar o que pode, o que talvez vá, o que não vai acontecer. Ele já sabe, Ele tem um controle, porque Ele declarou isso. Está escrito na vontade do seu coração, e com mão forte Ele colocará em prática todas as coisas que estão acontecendo e que ainda vai acontecer na história desta humanidade. Ele sabe o que está por vir, porque planeja o que ocorrerá e executa o que Ele planeja. Volte ao versículo 10 de Isaías. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus soberano, a minha vontade, a vontade de Deus, e não a vontade da humanidade. Traz paz no meu coração, porque eu sou filho, servo do Deus verdadeiro, do Deus soberano. Muitas vezes nós brincamos com duas grandes verdades. A primeira verdade: qual é a mão que você gostaria de estar aprisionado hoje? Nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo? Bom, eu explico. Se você estiver aprisionado nas mãos do diabo, creia, Deus tira você de lá. Amém? Calma. Calma. Deus tira você de lá, porque Ele é Deus. Graças a Deus. Segunda verdade, se você estiver aprisionado nas mãos de Deus, e aí? A quem você vai interceder para tirar você de lá? Se o juízo de Deus estiver sobre a sua vida. Quem vai te tirar das mãos de Deus? Ninguém. Ninguém. Não existe válvula de escape quando o Senhor Deus te segura. Se Ele te segura para te sustentar, se Ele te segura para te dar descanso, se Ele te segura para te consolar, se Ele te segura para te fortalecer, creia, igreja, ninguém tira você de lá, mas se Ele te segura nas suas mãos com ira, ninguém tira você de lá. Ele é soberano, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Por isso, igreja do Deus vivo, creia na palavra de Deus e viva a palavra de Deus, porque Deus é soberano e Ele cumpre a sua palavra em todo o tempo da nossa existência. Verdades que precisamos encarar nos dias de hoje, porque achamos que quando Deus aperta demais a nossa mão, a gente vai fazer assim: tira o dedinho minguinho, Deus, por favor, tira de novo, tira o outro, tirou, aí, vou voar, estou voando, está aqui? Espero que estejamos para a glória dEle e para a nossa alegria. Ninguém nos atingirá no esconderijo do Altíssimo.
Mas se está aqui para receber a ira de Deus, como o diabo e os seus demônios, e aqueles que zombam de Deus, aqueles que ignoram a existência de Deus, também ninguém irá tirá-lo dali. Só a graça, só a misericórdia do próprio Deus pode nos libertar das suas próprias mãos e da sua ira. Só. Talvez muitas vezes esquecemos essas verdades. Esquecemos de encarar esta verdade. O texto diz, ele assumirá a responsabilidade de cumprir, falei toda a minha vontade. E com base nesse texto de Isaías, o que eu quero dizer à igreja, que a soberania de Deus, é que Deus tem a sua autoridade, Deus tem a sua liberdade, Deus tem a sua sabedoria e o poder legítimo para cumprir tudo o que Ele pretende que aconteça. Deus planeja, Deus governa todas as coisas. Deus conhece o futuro, é porque Ele planeja o futuro e o realiza. O futuro é o propósito de Deus sendo realizado pelo próprio Deus em todo o tempo. Então o versículo seguinte, o versículo 11 de Isaías diz, eu disse, eu também o cumprirei, tomei esse propósito, também o executarei. É Deus, por isso que Ele reina, por isso que Ele reina. Em outras palavras, a razão pela qual minhas previsões se realizam é porque elas são os meus propósitos e porque eu mesmo as cumpro. O Deus que reina na terra é o Deus soberano, é o meu Deus. Creio que é o nosso Deus. Ele abre o mar, Ele divide o Jordão, fez o dilúvio, queimou Sodoma, porque é Deus soberano em todas as coisas. O que há de vir vem da vontade de Deus e Ele cumpre por ser soberano. Ele está vivo, tem o controle da minha vida, tem o controle de tudo em tuas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. Sua mão é forte, sua mão é poderosa. E é uma mão que não está encolhida, por isso nele eu posso confiar e descansar. O meu Deus reina sobre toda a terra, Ele é soberano. Glória a Deus por isso. Ele cumpre a sua palavra, por isso que Ele reina. Ele é soberano, por isso que Ele reina. E eu encerro dizendo que o Deus que reina na terra é o único digno de toda a glória. De toda a glória. De todo louvor. Deus realizou aquele milagre extraordinário ali no Jordão, não só para que Israel entrasse na terra prometida, mas para que Israel e os demais povos da terra soubessem que Ele verdadeiramente era o único Deus digno de temor, honra e glória. Quer um exemplo prático disso? Diz, se nós continuarmos lendo o livro de Josué, quando o povo de Deus invade Jericó, encontra uma prostituta. E as Escrituras dizem algo muito interessante, que toda a ação de Deus em favor de Israel fez com que o coração daquela mulher prostituta, conhecida como Raabe, se convertesse, voltasse para Deus, mesmo dentro de uma muralha de Jericó, mesmo dentro de uma cidade pagã, mesmo dentro de uma cidade inimiga do povo de Deus, uma mulher se rende ao Deus vivo, sabe por quê? Porque ouviu dizer o que Deus de Israel, o que o Deus de Israel fazia. Olha o testemunho dela. Nenhum profeta entrou em Jericó para pregar. Nem os espias pregaram para Raabe. Mas ela creu por ouvir dizer o que o Deus de Israel fazia, irmãos. Por isso que o povo treme. É por isso que muitas pessoas se rendem a este Deus por ouvir dizer. E quem é esse Deus? É o Deus soberano, é o Deus poderoso, é o Deus criador, é o Deus que reina. E em favor do seu povo, aquilo que Ele faz em favor do seu povo, Ele se torna conhecido em toda a terra. E os povos e as nações tremem, se rendem a este Deus.
Josué 4, 23 a 24 nos fala assim: para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Só o Senhor é Deus, sua mão é forte para livrar e salvar, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor só deve ser direcionada a esse Deus. Portanto, quando você e eu, nós alcançarmos as nossas vitórias, quando Deus prover sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, e nos fazer com que possamos conquistar alguma coisa, quer seja na saúde, quer seja na vida financeira, quer seja uma restauração plena da nossa casa, um sonho a ser realizado, esta glória tem que ser de imediato direcionada a Deus, porque foi a sua vontade que fez isso em nós, e por Ele e com Ele é que conseguimos conquistar todas as coisas, e a glória sempre deve ser de Deus. Glorifique o nome do Senhor, manifeste a sua glória e o seu amor através do seu viver, do nosso viver em Cristo Jesus, para que todos saibam que o Senhor é Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo o quê? Para a glória de Deus, porque tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, igreja. Abra um parênteses e dou um conselho. Quando você chegar à sua casa hoje, fala glória a Deus que eu cheguei em casa. Ao levantar amanhã, antes de você perceber que está respirando, quando você abre os olhos, que você percebe que está respirando. Já percebeu isso? Dormindo a gente não sabe. Né? Falo glória a Deus, a glória é sua, Senhor, porque eu acordei, porque a sua misericórdia me atingiu. Sentou para tomar aquele café com a sua família, seu filho, sua amada. Glória a Deus pelo pão, glória a Deus pela minha família. Tudo é teu, Senhor. Chegou no emprego, glória a Deus, glória a Deus. Não foi o meu conhecimento, não foi as minhas habilidades, foi o Senhor Deus, glória a Deus. A glória é do Senhor, irmãos. A glória é do Senhor, irmãos. Em todo o tempo da nossa existência. Portanto, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. E eu encerro, o Senhor continua agindo hoje. O Deus que reina na terra, reina no mundo, no meu e no seu coração. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa salvação. A Ele somente a glória. O Deus que reina na terra, lembre-se, igreja, cumpre a sua palavra. O Deus que reina na terra é soberano. E o Deus que reina na terra, toda a glória é só dele. Amém? Que Deus nos abençoe.